Vamos lá, igreja. O título da mensagem hoje é Evangelho Puro e Simples. Não é tão criativo esse título porque parece um pouquinho com o livro do C.S. Lewis, né? Então, para quem leu, Evangelho Puro e Simples. Eu quero trazer aqui a mensagem do Evangelho, mas de uma maneira diferente, para a gente poder realmente entender, compreender, viver, usufruir dele. E eu vou pedir para você nesse instante pegar o teu celular. Usando aquela máxima, se você não pode ir com eles, junte-se a eles. Acho que melhor do que brigar com a tecnologia, usar a tecnologia a nosso favor. Eu vou pedir para você entrar lá no YouTube da Ser Vivo. Você teve o privilégio aí do ingresso presencial, né? Você que já está conectado com a gente, fique esperto, né? Você vai participar também. E por favor, eu vou pedir para você, dentro dos comentários aí da live da Ser Vivo, do culto de hoje, responder: o que o Evangelho mudou na minha vida? Pergunta boa. Vai ter aí uns 10 segundos para pensar, fica tranquilo. O que o Evangelho mudou na minha vida? É hora do testemunho. O que o Evangelho mudou na minha vida? Não vale tudo, tá? Não escreve tudo. Poxa, você é um pouco mais criativo. Escreve tudo, Deus mudou tudo. Não estaria errado, né, de ser o mais. Fica à vontade aí para escrever uma frase bem bonita. Você que está na live também, oportunidade de você participar com a gente, olha que coisa boa. Vai lá, escreva o que o Evangelho mudou na minha vida. Não vou jogar esse prato no chão, gente. Alguns me olharam com medo, assim. Pelo menos não é essa a intenção. Se acontecer, foi por um acidente. Quem já for terminando, né? Alguns aí que estão escrevendo uma crônica. Quem já estiver terminando, vamos bater um papo comigo aqui, pensar o seguinte: esse prato está vazio, né? Eu gostaria que a gente junto construísse o que é um prato, né? Claro que a Natânia aí vai levar alguma vantagem. Ela não está, ufa. Então empatou. Estamos aqui. Tem mais nutricionistas por aqui, né? Carolina também, né? Mas tudo bem, né? A gente, sem ser nutricionista, a gente se vira bem, né? Dá para ver aqui, né, na natureza. Vamos lá. Temos um prato aqui. Eu gostaria que vocês conversassem comigo. O que não pode faltar num prato puro e simples? Arroz, feijão. Arroz, feijão é unanimidade, galera. Acho que é de brasileiro, né? Arroz, feijão, acho que assim não. Arroz por baixo ou por cima do feijão? Aqui eu peguei no ponto. A gente vai colocar no meio para não ter problema, para todo mundo sair amigo hoje. Além do arroz e feijão, apesar que um prato com arroz e feijão bem feitinho, né, já. Além do arroz e feijão, gente, num prato assim, puro e simples. Um macarrão com arroz e feijão, eu já acho uma coisa meio bagunçada. Ou é macarrão ou é arroz e feijão. Agora feijão com macarrão, já. De manhã amanhecido, né? Aquele feijão com vinagrete, miojo. Opa, deixa eu voltar. Fui junto no prato aqui. Quem mais, além do arroz e feijão, que a gente pode pôr aí nesse prato puro e simples? Uma carne, um franguinho, um ovo frito. Então, uma picanha. Quem falou picanha? Olha só, receba, em nome de Jesus, né? Vamos lá. Picanha. E aí sim. Ficou um prato um pouco menos simples, né? Mas delicioso. Uma picanha assim, temperada com alho, olha que coisa boa. Então vamos lá, arroz, feijão e aquilo que a gente chama brasileiro de mistura. Eu não sei, Thomas, cadê o Thomas? Se lá no sul é assim também, se chama de mistura, né? Mas, então arroz, feijão é uma mistura, que é uma proteína. Um ovo, uma picanha, um bifão, um contra, uma alcatra, um peixinho. Quem mais, gente?
Uma salada. Salada, gente, como que vocês esquecem da salada? Puxa vida, vou ter que dar uma aula de nutrição aqui. Salada, coisa tão importante que eu amo tanto. Um agrião. Acordei com uma vontade de comer agrião. Você vê as pessoas falando assim? Hoje eu vi aquela alface no mercado, me abriu o apetite. Mas uma saladinha, né? Uma saladinha. A salada que ela faz é muito boa, é outro nível, né? Uma saladinha, e aí você acabou de comer. O que seria legal depois que você comeu esse prato maravilhoso? Um docinho, um brigadeiro, uma bolachinha, um pudim, né, pastora? Um pudim, né? Não tem sorteio de pudim hoje? Hoje, que pena. Vamos guardar para o próximo. Não tem sorteio de pudim hoje, gente. Fazer o quê? Então esse seria um prato puro e simples. Eu gostaria que a gente pensasse no Evangelho da mesma maneira. O Evangelho como um prato puro e simples. Porque, gente, às vezes o Evangelho fica tão rebuscado ali, a gente põe um camarão, a gente põe uma coisinha empanada, e de repente fica meio difícil, ninguém consegue reproduzir em casa. Ou fica muito caro, ou fica para um e para outro. A ideia aqui é um prato acessível, um prato do brasileiro. Vamos montar hoje um evangelho puro e simples. Billy Graham tem uma frase que diz o seguinte: o evangelho é tão simples que uma criança pode entendê-lo, mas tão profundo que os teólogos passam a vida inteira explorando seus mistérios. O que a gente vai usar aqui não é o lado teológico. O que a gente vai usar aqui é o lado simples, é o lado prático. Você, para fazer um arroz e feijão gostoso, você não precisa ser um pós-doutorado em arroz e feijão. Geralmente as pessoas mais simples, né? Mais simples, aquele fogão a lenha, que não tem acesso a tanta cultura, que de repente faz aquele arroz e feijão de dar água na boca. E no Evangelho não é a mesma coisa? Às vezes você vê pessoas tão eruditas, tão cultas, vivendo assim, uma maneira tão fria a sua fé, mas pessoas simples se apegam ao Evangelho e dão um exemplo para todo mundo. Você fala, isso é ser crente. Igual a fulaninha ali, igual o ciclano. O que significa essa palavra? Evangelho. Onde vem? Evangelho do grego. E aí, para ficar mais fácil, vou separar essa palavrinha em duas partes. Evangelho, quando a gente traduz, a gente fosse colocar no originalzinho, seria mais parecido com euvarelion, uma coisa assim do grego. Esse eu. A gente encontra esse eu em outras palavrinhas. Eu significa alguma coisa boa. Eu significa bom. Então, algumas palavrinhas, por exemplo, usam essa ideia do eu como bom. Por exemplo, eutanásia. Uma boa, o que é o Thanos? Quem assistiu aí? Thanos é morte em grego. Eutanos, eutanásia, uma boa morte. Então a pessoa está em sofrimento e ela tem uma boa morte. Eutanásia. Outra palavrinha aqui que eu anotei, eufemismo. Femis do grego é falar. Qualquer semelhança com feminino, né, pode não ser mera coincidência. Femis é falar no grego. Então eufemismo assim é falar de um jeito bom. Em vez de falar, Michel, você está gordo, Michel, você está fofinho, isso é um eufemismo. A coisa boa. Outra palavra, elogio. O que é elogio? Nossa, você é um cara lindo, Edu. Alguns vão falar, não, é mentira. Não, não é mentira, gente, é um elogio. A Patrícia concorda com isso, 100%. Um elogio. E vem de bom, elogio de logos, palavra. Então, uma boa palavra. Então, evangelho, então, é bom, mas é bom o quê? Gélios, ângelos. Lembra que palavrinha para você, ângelos, angélios? Anjo. Boa, Du. Lembra anjo. E anjo no grego é o mesmo significado de mensageiro, mensagem, notícia, comunicando algo. Então vamos juntar isso, alguma coisa boa, e ângelos, evangelions, que significa mensagem. Então o evangelho é uma boa mensagem, é uma boa nova, é uma boa notícia. Aí a gente vai, antes de montar o prato, gente, precisamos resolver uma coisa. Às vezes, a boa notícia, e na maioria das vezes,
ela depende muito de um contexto. Imagine, por exemplo, você falar para o Carlos Slim ou para o Elon Musk: olha o seguinte, eu tenho uma boa notícia para você, Elon Musk. Qual notícia? Você ganhou na loteria. É fácil. Não é? Você chegar para o Carlos Slim, dono da Telefônica, um dos homens mais ricos do mundo, para o Bill Gates, qualquer um desses, fala: você ganhou na loteria. Ele fala: beleza, meu café da manhã está pago então. Agora se chega para um de nós, imagina a celebração, gente. Até o corintiano ia parar de sofrer ali. Eu ia ser aquele negócio, né? 2 corintianos, meu Deus, né? Meu filho também estava de corintiano, mas esse negócio está tomando aqui, né? Que perigo, que perigo. Vamos voltar para o evangelho. O que acontece, gente, quando você dá para um pobre, igual nós, a boa notícia é que ele ganhou 50 milhões. Cara, você muda até de time, Fala: uau, você sai feliz aqui, pulando, chutando a cadeira, prometendo coisa para todo mundo, né? Fazendo dívida. Paga tudo que der vontade de pagar. Então a notícia, ela depende muito de um contexto. E por que o evangelho, muitas vezes, ele não cai como uma boa notícia? Porque as pessoas não conseguem entender o estado da miserabilidade ou da necessidade extrema que nós temos por Jesus Cristo. O inimigo trabalha com 2 frentes. A primeira é falar: você não precisa de Jesus, você vai muito bem sozinho. Aquele seu amigo bêbado lá, ele precisa. Aquele seu amigo que está... Agora você está bem. A primeira maneira é essa, fazer com que a pessoa não veja sentido. E a segunda maneira que o inimigo trabalha é falar: você está num vazio, mas sabe o que vai preencher seu vazio? Dinheiro, fama, sexo, poder e tantas outras coisas. O inimigo trabalha dentro disso, para nos enganar, para fazer a gente perder esse contexto. Mas vamos começar a montar o nosso prato aí, que a gente já está começando a ficar com fome. Deixa eu ver se eu trouxe os elementos certinho aqui. Primeiro elemento que eu trouxe aqui é o arroz. A gente tem arroz de verdade aqui. Obviamente não está cozido, né? Cozido ia ser a gororoba aqui, né, gente? Ó, o nosso PF começando a acontecer, ó. O que é a primeira coisa que a gente precisa entender no evangelho? Um pano de fundo. Então, o nosso arroz aqui, o primeiro elemento é o pano de fundo. Não tem boa notícia se não tiver um pano de fundo. Só vai fazer sentido um bote salva-vida para quem sabe que está se afogando. Só vai fazer sentido ganhar na loteria se você sabe que você está endividado, que você está pobre. Só faz sentido o evangelho para quem entende a sua miséria, a sua necessidade absurda por Cristo. Então o arroz para nós vai significar isso, esse pano de fundo indispensável. Olha só como diz a palavra de Deus, Romanos 3, a partir do verso 9. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Não há nenhum justo, nenhum sequer, nem eu, nem você, nem o Theo que está dormindo. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E aí a gente vai pular para o versículo 19. Sabemos tudo o que a lei diz, diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo inteiro, esteja sob, debaixo do juízo de Deus. Então, você pode olhar para a pessoa mais boazinha que você conhece, ela é pecadora, ela não consegue se salvar sozinha. Todas as pessoas do mundo, segundo aquilo que a gente leu na palavra, inerrante, perfeita, Deus falando, elas estão debaixo do juízo de Deus. Então quando nós olhamos para isso, estamos debaixo do juízo de Deus, estamos condenados. O arroz, o primeiro elemento do nosso prato é entender esse pano de fundo. Então você pode fazer boas obras, você pode se esforçar muito, mas
tudo que você se esforçar não vai ser suficiente para limpar tudo aquilo que você já fez anteriormente. Por quê? Por mais que nós achemos que o nosso pecado é pequeno, a gente tem que olhar o nosso pecado em comparação a quem Deus é. Esse é o grau. Você pode se achar um ótimo jogador de futebol, ou torcer para o clube que você gosta. Você pode jogar muito bem, mas imagina se o padrão for o Messi, que tipo de jogador você é? Se o padrão é Jesus Cristo, e o padrão é Jesus Cristo, que tipo de crente eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? A pessoa mais miserável, a pessoa que tem que clamar pela misericórdia de Deus, porque eu percebo que eu me encontro numa necessidade de escape, porque eu estou debaixo do juízo de Deus. Continuando, a gente vai para o segundo elemento aqui. O segundo elemento é o feijão. Muito obrigado, Camila. Temos uma assistente aí, ou alguém que ficou com dó de eu fazer uma bagunça absurda. Muito obrigado, Camila. Pode colocar aí. Gente, a gente colocou o feijão por cima do arroz, mas foi a Camila, tá? Não fui eu. Temos aqui para todos verem, ó, nosso prato. Segundo, o feijão. Então temos o arroz como pano de fundo, e o feijão o que que é? É a boa notícia. Agora que eu vejo o pano de fundo, eu estou debaixo do juízo de Deus, eu preciso escapar desse negócio. Agora que eu vejo que eu sou pecador, meu Deus, o que eu faço? A boa notícia está lá em Romanos 3, verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E olha só o que vai falar, e não há distinção, ou seja, essa boa notícia é para todo mundo. Oh Deus maravilhoso, para todo mundo. Pois o verso 23 diz o seguinte: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Voltou para o pano de fundo, olha como o pano de fundo é importante. A gente come um pouquinho de feijão, come um pouquinho de arroz de novo. Sendo justificados, ou seja, tornados justos, gratuitamente por sua graça. Não tem nada que você faz no seu braço, é tudo Jesus que faz, é tudo a graça de Jesus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então o que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é pegar alguém condenado, alguém que merece ir para a condenação e dizer, ó, você não vai. Mas eu fazer isso não é meio injusto? Imagina, o Felipe foi lá, fez um crime terrível. E aí eu vou dizer, não, Felipe, como juiz, você está liberado desse crime, vai para a tua casa. O que você ia falar de um juiz desse? O que nós falamos lá no Twitter, no Instagram, no grupo do Zap dos nossos juízes do STF? Quando eles soltam todo mundo, quando eles favorecem a impunidade. Talvez essa pregação tenha que ser cortada. O que a gente fala? É injusto, porco, ladrão, bandido. Mas a gente não fala assim, ai que misericordioso, olha só. Ainda bem que soltaram Lula, olha que misericórdia. Ainda bem que soltaram o Bolsonaro, ainda bem que soltaram lá o estuprador, ainda bem. Fiquei tão feliz, ainda bem que soltaram o bandido. É assim que a gente reage. Por quê? Porque um juiz que faz isso é injusto. Um juiz que faz isso é um canalha. Um juiz que faz isso é um mau caráter. E você acha que Deus vai fazer isso com você? Se Deus fizer isso com você, Deus não é um mau caráter? Deus não é um canalha? Deus não é mau? Ó, Gabi, tudo bem, você fez tudo errado. Olha, mas eu deixo passar porque eu sou Deus. Não. O que Ele faz na hora de você pagar o seu pecado? Esse pecado vai ser pago. Ele não é um juiz injusto. Mas quem que vai pagar o seu pecado? Essa a gente sabe. Quem que vai pagar? Jesus Cristo. Jesus Cristo sangra por você, sofre por você, paga o teu pecado. Isso se chama propiciação. Ou seja, Deus não é um juiz injusto. Alguém vai pagar. E quem que vai pagar? Jesus Cristo. E a boa notícia é essa, a gente olha para esse pano de fundo, a gente vê, olha, eu preciso de uma saída.
E aí na hora que chega, né, esse feijão maravilhoso, qual que é a saída? O sacrifício de Jesus. Você não conseguiria se salvar sozinho, você pecou, mas existe alguém que não pecou e pagou o preço no teu lugar e sangrou por você. Eu gosto muito daquela frase quando alguns dizem, mas como que pode um homem pagar pelo pecado de toda a humanidade? Mas esse homem, ele vale mais do que toda a humanidade junta. Por isso que ele pode pagar pelo nosso pecado. E aí a gente continua esse prato maravilhoso. Por quê? Porque esse prato maravilhoso precisa de uma mistura. Vocês devem estar pensando, que mistura que eu trouxe, né? O que será que vai sair dessa caixinha? Um bom zoião. Não ia trazer um bife, né, gente? Vamos botar o zoião aqui no meio para ele não cair? Fazer uma casinha para ele? Então já tá bom. Um arroz e feijão já mata a fome, não mata? A coisa vai ficar melhor. Olha a mistura. Quando a gente vai para Atos capítulo 2, versos 36 a 41. Pedro está pregando e diz, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando a multidão ouviu o quê? O arroz e feijão. A necessidade deles e a salvação de Jesus. Quando a multidão ouviu, quando a multidão comeu esse arroz e feijão, eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Ou seja, não é o pastor que faz o apelo, é a igreja que faz o apelo para o pastor. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O terceiro ponto aqui, a nossa mistura, é a tua decisão. Enquanto o arroz mostra o pano de fundo, o feijão mostra a boa notícia, e a nossa proteína aqui, a nossa mistura, vai mostrar a tua decisão, para esse prato ficar completo. Você precisa decidir por Jesus. Olha o que diz John MacArthur. O Evangelho é a grande troca. Nossos pecados por sua justiça. Nossa miséria por sua alegria, nossa morte por sua vida. Extraordinário isso, né? Então quando você percebe esse pano de fundo de pecado, a sua necessidade por Jesus, quando você percebe que Jesus morreu na cruz por você e te oferece isso, a sua misturinha ali, nesse evangelho puro e simples, é tomar a decisão. Continuando, e agora vem a parte mais dolorida do prato. Desculpa, a parte mais dolorida, né? Qual que é a parte mais dolorida, mais necessária do prato? Salada. Eu como tanta salada que eu não achei nenhum alface para trazer, trouxe uma cebolinha aqui. Essa cebolinha que geralmente eu coloco no molho branco, né? Que ela deixa de ser alface. É o jeito de salvar a vida dela. Vamos lá. Uma cebolinha com tomate. Pronto. É para todos. Olha como o prato está bonito, gente. Meu Deus do céu. Uma cebolinha com tomate, então é a nossa salada. E gente, a salada é aquele negócio que é necessário. É aquilo que precisa estar no seu prato para o seu prato ter equilíbrio. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para pregar essa parte, mas estamos aqui. Vamos lá. Agora eu vou sair da analogia, onde eu não tenho muita propriedade para falar, e eu vou para o evangelho em si. O que é a salada no evangelho? Renúncia. Renúncia. Não é a parte que a gente briga, não é a parte que a gente mais gosta do prato, é a parte que a gente esquece, mas é aquela parte que se a gente deixar de fora, a conta vai chegar. Tem experiência nisso. A doença vai chegar. Vai bater na sua porta. A desnutrição vai chegar. O evangelho não vai durar muito tempo se não tiver uma saladinha para acompanhar. A gente precisa de renúncia. Gente, evangelho sem renúncia não é evangelho. Você viu o pano de fundo da tua miséria. Você viu ali, naquele feijãozinho, a boa notícia. Você misturou tudo aquilo. Você decidiu essa proteína. E agora vem uma parte importantíssima, a renúncia. Eu preciso renunciar, olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 16, 24. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-se, aqui muitos lembram, deve fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me.
Se vocês ouvirem um evangelho sem renúncia, vocês não ouviram o evangelho. Desculpa, gente. Tem muito pregador bonitinho, muito pregador pop, falando várias coisas lindas. E glória a Deus pela vida deles, é muito gostoso da gente ouvir. Mas o evangelho envolve renúncia. Evangelho sem renúncia não é evangelho. E de uma maneira muito simples, eu estava conversando isso com a Gabi, tem uma música linda, chama Ele É, Ministério Drops. Que ele diz assim, que ele largou tudo, ele deu tudo para Jesus. Eu falei para a Gabi, não, isso aí eu não canto. É porque eu não dei tudo por Jesus. É linda essa música. A gente deveria dar, né? A gente não dá. É por Ele que estou gastando a minha vida, a música continua dizendo. Linda, maravilhosa, quem sabe um dia a gente chega lá, né? Tinha uma música antiga que ela trazia esse peso da renúncia. Ela dizia assim, tudo entregarei. E aí você pensando de maneira rápida, não precisa responder. O que você já renunciou, você já entregou, você já perdeu por Cristo Jesus? Difícil pensar, né? Eu estava fazendo esse exercício. Eu não consegui enxergar nada assim na minha vida, não. Eu entreguei, eu não fui um jovem de ir na balada, não fiquei namorando várias mulheres, eu e a Gabi esperamos o casamento. Mas isso trouxe tanto benefício para mim, então não foi renúncia nenhuma no meu ponto de vista. Dizimista, sou dizimista, sou ofertante, já dei muita oferta, já dei salário inteiro quando eu trabalhava, já fiz 1 milhão de votos com Deus, já dei minha carreira, tudo. Mas eu tenho ganhado muita coisa em troca, então eu não consigo enxergar ainda. Não é? Não, fiquei doente, não reclamei. Amém, todo mundo fica doente, a gente vai reclamar. Também não vejo isso como renúncia. A gente tem tido um privilégio, né? Quanto a gente tem renunciado, quanto você já renunciou por Jesus? E agora sim, eu vou fazer isso, ó. O evangelho está aqui, eu vou fazer isso, ó. Está no nível mais baixo. Muitos não têm conseguido renunciar 1h30 para estar aqui. Se você está na live porque você não renunciou 15 minutos para vir para cá, desculpa, você não tem vivido o evangelho puro e simples. Sem contar que quando a gente vem aqui é tão bom, né? Será que a gente poderia chamar isso de renúncia também? Duro, né? Às vezes é uma luta assim gigantesca, né? Para ser dizimista, a maioria é dizimista e flui, né? Mas alguns ficam naquela luta. Será? Renunciar 10% para eu ganhar mais coisa em troca ainda? Eu não consigo fazer nem isso. Os jovens renunciar muito. O quê? Uma balada fedida, cheia de gente drogada, é isso que você tem que renunciar? Que renúncia mais esdrúxula, e muitos não renunciam. Eu tenho que renunciar ao meu comportamento, assim, engolir um sapo, e nem isso eu faço. Não estou vivendo o evangelho. O evangelho é simples, mas ele precisa ser seguido de renúncia. Se o evangelho não é o centro da sua vida, você ainda não compreendeu a magnitude do evangelho. A frase de Paul Washer. Glória a Deus. E agora que eu já bati muito, a gente vai para uma parte mais sossegada, né? O que faltou nesse prato, gente? Uma sobremesa, olha só, hein? Não é um pudim, né? Mas é um cookie. Alpino. Essa parte eu falo com mais propriedade. Chegamos à nossa sobremesa. E é muito gostoso eu ir para uma doceria, não é? Vocês são tudo magro, né? Todo mundo magrinho. Todo mundo saudável, que glória a Deus por isso, amém. Vou aprender com você. Mas é gostoso, gente, gostoso. Chegar numa doceria. Os antigões aí pro Mirella. Nossa, meu pai me levava no Mirella, era a alegria do meu dia. Né? Eu olhava assim para aquele 1 milhão de doces, né, Cazu? Olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, meu olho brilhava. Quase chorava de alegria. Por isso que eu fiquei gordo. Olhava e falava, meu, que coisa incrível. E é muito gostoso. E olha só, a gente não pode negar que o evangelho puro e simples tem uma sobremesa. O que é essa sobremesa? Você vem e participa do evangelho, você adquire equilíbrio emocional, você adquire uma família de muitos irmãos, você tem um senso real de propósito,
Você muitas vezes experimenta a cura. Quantas curas eu já experimentei? Quantas curas meu pai experimentou? Meu pai é um baita milagre de Deus, né? Glória a Deus pela vida dele. Prosperidade, tanta gente prospera e ganha coisas, né? E fica cada vez melhor. Quem mais? Milagres, experiências sobrenaturais. Tudo isso tem no Evangelho e tudo isso compõe, gente, esse prato puro e simples. Mas não dá, eu quero que vocês me entendam isso do fundo do coração, com toda sinceridade, não dá para eu pregar só isso. É muito legal eu pregar só isso. Vem, e Deus vai te curar, e Deus vai fazer. Ele vai, isso é maravilhoso. Pregar só bênção, pregar só as coisas que Deus pode fazer por você. Eu pregar só a sobremesa, não dá, eu preciso do prato inteiro. Eu preciso encarar a saladinha da renúncia. Eu preciso entender o arroz mostrando o meu pano de fundo de pecado, o feijão, a boa notícia do Evangelho. E o seguinte, igreja, vou perguntar para a nutricionista aqui. Eu vivo só com isso, sem a sobremesa? Eu vivo com tudo isso aqui, sem a sobremesa? Eu sobrevivo? Eu vivo. Agora eu vivo só com isso, sem aquilo lá? Não, de jeito nenhum. Esse é o ponto. Muitos têm perdido a perspectiva de um verdadeiro evangelho porque têm trocado, né? Têm trocado as coisas. Então mesmo que você não viva um milagre, mesmo que Deus não te abra uma porta, isso não vai acontecer, tá? Deus está abrindo, a gente tem uma igreja que vive milagre assim a rodo. Mas mesmo que isso acontecesse, você sobrevive sem isso, você vai para o céu sem isso, você é salvo sem isso. Agora a gente viver só com isso não dá, a gente precisa encarar o prato inteiro. E eu vou agora abrir, né? Vou pegar no celular que eu acho que é mais rápido. A colaboração de vocês, o que o Evangelho significa para cada um. Vamos lá, glória a Deus, obrigado Jesus, Tu és bom, Senhor. Vou entrar aqui no culto. Amém. Pegar alguns aqui de trás para frente, a Bianca disse assim que a renúncia parece difícil, mas é a melhor parte do prato, aleluia. Renanzinho dizendo lá, que as boas novas em minha vida trouxe esperança em meu caos. A fé que me direciona no que o Pai tem para mim é a vida eterna. Tia Arlete, o Evangelho mudou minha vida, me dando paz quando chegam os problemas. Saber enfrentá-los com dignidade e alegria de viver, não significa que você não vai ter problema, mas você vai conseguir enfrentar, porque Jesus está com você. Esse é o Evangelho, oh, coisa boa, né? O Rafa Pena me trouxe vida, eu estava na beira da morte, Jesus me resgatou. Olha só a Bianca que o Evangelho me protegeu, me moldou, me direcionou, me deu propósito, aleluia, Bia. Olha só a Patrícia aqui, o Evangelho me fez conhecer minha origem, minha filiação, isso é tão importante para a nossa identidade. Deu o privilégio de me dar um futuro maravilhoso, onde a cada dia tenho conhecido o verdadeiro amor. O Edro, o Evangelho me molda todos os dias a ser alguém melhor, glória a Deus. Fábio Mina trouxe salvação para minha casa, aleluia, que coisa boa. Vamos lá, temos mais aqui. Edu, um evangelista, e o Evangelho mudou a minha vida por completo. Saúde, família, trabalho, minha fé, enfim, minha forma de lidar com tudo, glória a Deus. Érica, o Evangelho me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do seu amor, então mudou tudo, Jesus é a razão do meu viver. Cida Dias mudou tudo realmente. João Caio, mudou a forma de enxergar minha própria existência. Raíssa, o Evangelho mudou meu pensamento, me deu futuro, salvação. Camila, o Evangelho mudou todas as coisas, a maneira de enxergar as pessoas e tudo ao redor, me trouxe alegria da salvação. Patrícia Carvalho aqui, me trouxe paz, a paz que excede entendimento, me trouxe um relacionamento verdadeiro com Jesus. Carlos Eduardo, maneira de pensar e agir. Marcele, mudou meu propósito. Juliano, o Evangelho transformou a minha maneira de pensar, ser e agir. A cada dia me constrange a ser mais parecido com Cristo. Amanda, o Evangelho mudou meu caminho. Gabi, mudou minha mente, meu caminho, minha família, minha identidade. Dr. Cláudio, o Evangelho transformou meu modo de ser e agir em minha vida. Pastora Marli, o Evangelho mudou minha vida, trouxe vida, esperança, muita alegria. Cláudia, mudou minha forma de enxergar o mundo, a minha forma de tratar as pessoas e de me tratar também. Toda honra, glória a Jesus. Rodrigo, mudou meu jeito de viver. Cíntia, me deu identidade. Carolina, o Evangelho me deu um novo sentido, vida, salvação, sabedoria. A Bia, tudo, a carreira por completo, a mudança completa. Flávia, o Evangelho mudou em minha vida a maneira de pensar, agir, amar. Ricardo, verdadeira identidade, propósito. Priscila, o Evangelho mudou meus relacionamentos. Carol, mudou tudo, minha casa, minha família.
Felipe mudou os meus sentimentos. Dirceu me deu esperança, me deu coragem, me deu sobrevida. Guizão mudou minha vida. Ana Carolina, minha forma de pensar. Aline, minha vida. Pastora Simone, hoje vivo pelo que creio, não pelo que vejo. A salvação me trouxe alegria completa. Ana Paula, mudou a visão de Deus, o amor dele por mim. Rose, mudou meu ser, mudou meu viver. Kátia, o evangelho mudou meu destino. Glória a Deus, Kátia. Cláudio Rodrigues mudou tudo na minha vida, tudo, tudo, tudo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? Amém, Jesus, glória a Deus.